A 107 coloca o seguinte: Pisaster oxiraceus é uma espécie de estrela do mar que ocorre em comunidades da zona entre marés da América do Norte Ocidental. Seu principal alimento são moluscos da espécie Mytilus californianus. Então existe aqui uma espécie de estrela do mar, que tem esse nome que ele marcou pra gente no enunciado, e essa espécie de estrela do mar se alimenta de moluscos dessa outra espécie que ele colocou aqui pra gente, que é a espécie Mytilus californianus. O exercício coloca o dado de quê? Esse molusco, por sua vez, é dominante e compete por espaço com muitos outros invertebrados e até algas. Então esse molusco, que é comido pela estrela do mar, ele é dominante e ali naquele ambiente ele compete por espaço com outros invertebrados, compete por espaço com algas. Querendo ou não, esse molusco é ruim para a existência desses outros invertebrados, é ruim para a existência dessas algas, porque ele estabelece uma competição com esses outros seres vivos. Pesquisadores estudam as relações ecológicas nesse ambiente desde a década de 1960, com o objetivo de entender a dinâmica dessas comunidades. Alguns dados são apresentados no gráfico. Aqui no gráfico nós temos o número de espécies presentes na vertical em função do ano. Veja que existem dois gráficos sendo indicados aqui nesse nosso eixo. Nós temos o gráfico do número de espécies quando você tem Pisaster, que seria aqui o controle. Quem que é o Pisaster? O Pisaster, de acordo com a questão, é a estrela do mar. Então quando você tem a estrela do mar, aquela espécie de estrela do mar no ambiente, isso aqui faz com que o número de espécies ao longo do tempo vá aumentando, o número de espécies cresça. Agora, se você tem um ambiente sem Pisasters, se você tem aqui o experimento no ambiente sem utilizar essa espécie da estrela do mar, o que acontece com o número de espécies no ambiente? Esse número de espécies cai. Esse número de espécies fica aqui num valor mais baixo. Já fazendo a nossa interpretação, por que o número de espécies cai quando você não coloca a estrela do mar no ambiente? Porque essa estrela do mar vai diminuir a população de moluscos. E esses moluscos aqui são um problema para o crescimento de outros seres vivos. Esses moluscos competem com invertebrados, competem com algas. Esses moluscos prejudicam o desenvolvimento de outros seres vivos. Então, quando você coloca a estrela do mar no ambiente, você diminui a população de moluscos. Menos moluscos no ambiente indica que os outros seres vivos conseguem crescer, e aí você tem um aumento no número de espécies. Agora, se você não coloca a estrela do mar, o número de moluscos não vai cair. Esse número de moluscos pode até aumentar. E aí esses moluscos em maior quantidade vão diminuir o número de espécies presentes no ambiente, porque eles vão competir com essas outras espécies, prejudicando o desenvolvimento dessas outras espécies. A presença de Pisaster influencia a diversidade de espécies nesse ecossistema, porque esses animais, letra A, fragmentam hábitats, formando novos espaços de colonização? Falso. Na verdade, a presença de Pisaster influencia a diversidade de espécies, porque quando essa estrela do mar está presente, ela diminui a população dos moluscos, predando a população dos moluscos, e, consequentemente, com menos moluscos no ambiente, você vai ter menos competição desses moluscos com os outros seres vivos. Os outros seres vivos conseguem se proliferar, se desenvolver mais facilmente. Não tem nada a ver com fragmentação de hábitat. B. Servem de presa, aumentando a competição entre as outras espécies? Falso. Até porque a presença da estrela do mar não aumenta a competição entre as outras espécies. Se aumentasse a competição, a gente até pensaria que talvez isso aí poderia de alguma forma ser ruim para o desenvolvimento das outras espécies. Mas não é. Quando a gente coloca a estrela do mar no ambiente, o número de espécies presentes aumenta. C. Esses animais isolam geograficamente as populações, reduzindo a taxa de especiação? Falso. A gente até percebe que quando você tem a estrela do mar no ambiente, quando você tem Pisaster no ambiente, você tem um aumento da taxa de especiação, um aumento na quantidade de novas espécies que vão ser geradas, porque a especiação é essencialmente a origem de novas espécies. D. Diminuem o número de moluscos, reduzindo a competição destes com outros seres? Perfeito. A estrela do mar diminui o número de moluscos, o que vai fazer com que você tenha menor competição dos moluscos com outros seres, permitindo que esses outros seres se proliferem nesse ambiente.